Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, viva, caros amigos, mais uma vez a Rede Renovo a chegar à tua casa e aonde estiveres também. Hoje temos aqui como convidado para podermos falar um pouco sobre a palavra do Senhor, o nosso Bispo Sílvio. Como vai? Bem-vindo. Graças a Deus, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem. Bispo Sílvio, hoje temos aqui então para podermos conversar um pouco, sempre a nível da palavra, e te convidamos a ter sempre a Bíblia contigo, porque tudo aquilo que falamos tem que estar escrito na palavra e nada mais do que a palavra, não é? E hoje vamos falar um pouco sobre a Trindade e o plano que eles têm, ou melhor, o que eles representam cada um para a salvação do homem. É isso? Amém. Amém. Isso. Muito bem. Então diga-me, então, Bispo, vamos ler onde? Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja no coração de toda a congregação e que todos sejamos abençoados nesse dia. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, nós temos aqui o plano completo, né? Onde Deus planeou, ordenou, né? O plano da salvação para toda a humanidade. Isso. Ok? Então nós temos aqui no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 3 até o versículo 6. De que livro, Bispo? Nós temos o plano de Deus Pai. Muito bem. Mas Okay. de Efésios. Efésios 1. Muito bem. Efésios capítulo 1. Livro de Efésios capítulo 1. Versículo 3 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, quer dizer, segundo o consentimento de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Então Deus, nos tempos eternos, Ele projeta, planeia e ordena o plano de salvação. E aqui não existe nenhuma interferência do homem. Ok? Aqui não. Então Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém. Então o plano de Deus aqui, logicamente, é o plano perfeito, né, de Deus. Então Ele já abençoou a todos nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então as bênçãos de toda a humanidade já está à disposição. Ok? Qual é a nossa parte? A nossa parte é reconhecer aquele que vai executar o plano de salvação. Reconhecer a Jesus como nosso Senhor único e suficiente Salvador. Isso. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, né? Aquele que vai nos levar à vida eterna. Mas existe a nossa ação, né? O reino de Deus, ele é feito por ação, por decisão, ok? E a primeira decisão que nós tomamos na vida é justamente o arrependimento, ok? Então, para que nós possamos entrar no reino de Deus, o primeiro batismo, né, que a gente aprende é o batismo de arrependimento, no qual João Batista, que é o precursor de Jesus Cristo, o precursor é aquele que vai falar de alguém que vem chegando, é o precursor, João Batista, e ele anuncia o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Então chega Jesus,
Então o plano de Deus aqui, ele já planeou e ordenou, e vem Jesus para executar. Já está feito o projeto. Exatamente, o projeto já está pronto. Nos Jesus. Tempos eternos, antes da fundação do mundo, o projeto já está pronto. Muito bem. Porque o homem cai, né? E Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele já sabe de tudo. Ok? Então ele já vem com o plano dele perfeito para a glória dele. Agora nós, como seres humanos e a sua criação, nós vamos ter que tomar um posicionamento em Cristo Jesus e nós vamos ter que tomar uma decisão na vida. Então a pergunta hoje é: aonde eu vou passar a eternidade? Com Cristo Jesus ou lá do outro lado? Amém? Não? É isso. Então a gente vê aqui do versículo 3 ao versículo 6 o plano de Deus. E agora a gente vê aqui no versículo 7 até o versículo 12 a obra de Deus Filho. Ok? Que ele executa o plano da salvação. Então ele executa, ele vem para executar. Ok? Ele é o verbo. Exatamente. Então é a ação. Então a ação agora é a execução do plano, que é um preço muito alto, ok? Para a salvação da humanidade. Perfeito. Então nós temos aqui no versículo 7, em quem temos a redenção, né, a redenção do homem pelo seu sangue, a remissão das ofensas, quer dizer, o pagamento, esse pagamento muito alto, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério, que é a igreja, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Isso. Então Jesus vem e executa o plano de salvação para a nossa redenção. Ok? Isso mesmo. Amém? Perfeito. É perfeito. Mas há uma terceira pessoa que depois vem fazer também algo. Exatamente. E que nos fica. Então nós... Mas aqui sobre Jesus, o que é que tem mais a dizer? Exatamente. Então aqui, quando Jesus ele desce da sua glória, sim, como diz lá em Filipenses 2, ele desce da sua glória, deixa a sua casa divina, se humilha na forma de homem, porque a justiça de Deus exige isso. Ele tem que vir como homem, Jesus homem, ok? Isso. E ele vai ter que se humilhar na forma de homem, que isso é uma humilhação, né? Ter um tempo aqui nesta terra para pagar o preço justamente de toda a humanidade. Então ele vem como homem, derrama o seu sangue, paga o preço, ok? Só que agora eu tenho que decidir. Eu tenho à minha disposição, Jesus abre o céu para nós, ok? O céu está aberto. Fica aberto. Ele abre o céu, ok? E a palavra fala, o céu se abriu, ok? Então quando ele vem para essa terra aqui, o reino de Deus, ele chega nessa terra quando João Batista informa. Então eu preciso me arrepender das minhas falhas, dos meus pecados, de dos meus pensamentos, de tudo aquilo que não agrada a Deus, e agora eu vou ter que ter uma nova vida, totalmente diferente da vida que eu tinha antes. Vou ter que nascer de novo. Amém? Que é exatamente o que exige a palavra. Perfeito. Então, não interessa o meu passado. O que interessa agora é de Cristo para frente. Muito bem. Ok? Então Jesus vem, paga o preço, ressuscita, vence a morte. Ok? Na ressurreição, o grande evento da história da humanidade é a ressurreição em Cristo, quando ele vence a morte e me dá vida. Perfeito. Através da ressurreição de Jesus Cristo nós temos vida.
E nós em Cristo Jesus, e sendo um espírito com Ele, vamos ressuscitar também. Aleluia. Amém? É isso mesmo. Então, para que a gente possa agora caminhar até o final, nossa morte física, ou quando Jesus voltar, Ele nos manda o Consolador. Aí vem a obra de Deus Espírito Santo, que é o versículo 13 e o versículo 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Perfeito. Então, além dele ter um plano perfeito para nós, além dele ter dado o seu bem mais precioso, que é Jesus Cristo, Perfeito. Ele ainda envia o Consolador para nos dar a direção da vida eterna. Entende? Perfeito. Então, tudo foi feito dele, por ele, com os meios dele, para que eu possa chegar na vida eterna. Entende? É isso. Então, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em mim, em toda a humanidade que nele crê, e nesse momento nós temos o poder de ter sido feitos filhos de Deus. Tremendo. Porque quem tem a herança é filho. Então eu tenho que ser filho de Deus. Se eu não for filho, eu não tenho direito à herança. Entende? É isso mesmo. Então o poder, pode verificar, às vezes o poder disso, o poder daquilo, mas o poder é ser feito filho de Deus. Entende? Por quê? Porque nós temos agora a herança do Pai. Ele provê para mim um plano perfeito, para que eu possa ter um relacionamento eterno com Ele. Voltamos ao plano original. Exatamente aquilo que Deus queria para toda a humanidade, mas infelizmente o homem caiu. Caiu, mas mesmo assim, Ele vem com o plano para a redenção do homem. É isso mesmo. Entende? Então, quando chega o Espírito Santo, Ele vai começar a me dar direção para que eu possa ir caminhando nesse sistema muito difícil, muito complicado. Então eu passo a ser o quê? Eu recebo dele um sinal de propriedade, que é o selo. Isso. Amém? Palavra, assim. Então todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador, nós temos a marca, o selo de propriedade, possessão de Deus, sacerdócio real, nação santa, para aqueles que creem no seu nome. Tremendo isso. Então, o plano é perfeito. Só falta a minha decisão. Então, a humanidade, ela tem que... todo mundo quer ir para a vida eterna. Quem não quer? Claro Não é? que sim. Mas eu tenho que me colocar à disposição do reino e as leis que existem no reino. Porque quando eu confessei Jesus, eu fui transportado. Eu já fui transportado. Nós já fomos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da luz. E eu tenho que andar de acordo com as leis e os mandamentos desse reino. Né? É uma luta. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos dar a direção, vai nos consolar, vai nos dar vai conversar conosco. Nós temos que conversar com Ele. Amém? Porque lá no começo, quando você vê lá em Gênesis, você vê no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Você vê que o Espírito Santo estava esperando a palavra em ação. Isso. Ok? Então hoje o Espírito Santo habita em nós. O que ele está esperando? A palavra e a autoridade do nome de Jesus que sai da nossa boca, para que nós possamos ir caminhando. É isso mesmo. Amém? Sim. E é interessante que nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, a diferença entre o Velho e o Novo Testamento estão ali quase 400 e poucos anos, não é? Em que Deus está no silêncio, ou que realmente não aconteceu nada. Ou seja, eu reparo que Ele está à espera da nossa atitude, porque o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Sim. Mas Deus não.
como está em Apocalipse, estou à porta aí e bato. Exatamente. Para executar o quê? O plano, como acabamos de ler, que é perfeito, e depois que Jesus executa na perfeição também, e que ainda por cima temos o privilégio de hoje termos o Espírito Santo em nós, porque somos o templo dele, para poder ter a direção para a salvação. Então acabamos por entender, como já indicou aí muito bem, Bispo, que não importa o que nós vivemos lá atrás, não importa o que estamos hoje a viver, importa é a nossa decisão de o aceitar como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem fazer morada em nós para nos indicar o caminho para a vida eterna, é isso? Exatamente. Então tem os personagens da Bíblia que nos chamam a atenção, inclusive, né? Eu sempre comento isso. Nós temos a adúltera, nós temos a Raabe, ladrão da cruz, pessoas que a sociedade olha e joga no lixo, mas Deus não. Então, por exemplo, quando a Raabe decidiu pelo Deus de Israel, ela muda totalmente a história dela. Você vê, é uma história maravilhosa da Raabe. Você vê que, inclusive, ela está na genealogia de Jesus. Se você pegar lá em Mateus 1, você vai ver o nome dela lá. É mesmo. Ok? Impressionante. E nós somos quem? Filho? Nós estamos na genealogia de Jesus também. É igual. Ok? É tremendo. Então você vê, por exemplo, a adúltera também, que teve um passado complicadíssimo, mas quando ela decide, quando ela encontra com Jesus, a vida dela muda completamente. É verdade. E Jesus fala para ela: vaze e não peques mais, nem eu te condeno. Entende? Mas a partir desse momento acontece o quê? Nós temos que nos posicionar. Agora a posição é vida eterna. Eu tenho que ir para a vida eterna. Entende? Então, o meu passado, Deus não está preocupado com o nosso passado. Agora, vaze e não peques mais. Entende? É um posicionamento. Porque o mundo, ele vai te condenar. É mesmo. O mundo o mundo olha para nós, para as pessoas, não é como Deus olha. Sim. Ok? Deus quer salvar a todos, mas a decisão vai ser nossa. É verdade. Amém? E é curioso que durante a humanidade nós tivemos sempre a tentar desviar, ou seja, sabemos qual é o caminho e a nossa tendência é sempre um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, e lá vem Deus corrigir de vez em quando aqui a caminhada, não é? Por isso que nós temos o poder do Espírito Santo Para nos ajudar nisso. para nos ajudar nessa caminhada aqui, né? Que nós vamos chegar lá, porque a nossa semente, ela é uma semente corruptível. Nós nascemos com a semente corruptível. Não foi como Jesus. E Jesus, ele veio nos ensinar e colocar, de acordo com a palavra dele, como é que nós temos que fazer. Ok? Por isso que nós nascemos do Espírito agora. Então, quando você confessa Jesus, muda tudo. Altera toda a nossa estrutura. Nossa estrutura começa a ficar em harmonia. Espírito, alma e corpo. Ok? E agora o corpo vai ter que se sujeitar à alma, que vai ter que se sujeitar ao espírito. E aí nós vamos caminhando e vamos para a vida eterna. Ok? Porque aqui no capítulo 2 também, a palavra de Deus também nos ensina o quê? Ele fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Isso aqui o que nós éramos. O que nós éramos. Do versículo 2 o versículo 2 e o versículo 3. O que nós éramos? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, que atua, né, nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, a nossa semente é pecaminosa, o nosso corpo é corruptível, entende? Então nós temos que resolver o quê? Como ele fala aqui, vivificar o espírito. Quando eu vivifico o espírito, a minha alma começa a ser mexida.
ok? A minha estrutura começa a ser mexida. E o corpo vai ter que se sujeitar agora, tudo vai ter que se sujeitar ao Espírito, ok? Para que eu possa caminhar. Então o que nós éramos? Nós éramos isso daqui. Quem nós somos hoje? Mas Deus, versículo 4, 5 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o que nós somos hoje? Hoje nós somos filhos de Deus, por meio da fé somos salvos, pela graça, por meio da fé, e já nos ressuscitou com Ele. Nós já estamos no reino da luz, ok? Espiritualmente, nós já estamos no reino da luz, porque o Espírito ok? vivificou. Exatamente. Então, nós éramos aquilo, somos isso hoje em Cristo Jesus, e o que seremos? Do versículo 7 ao versículo 10. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, nós somos poema de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém? Amém, amém. Então é maravilhoso saber de onde nós saímos de um pântano, saímos da prisão, fomos libertos e fomos declarados justos. Olha só, a primeira parte da salvação é que nós fomos declarados justos. Eu que andava em todas essas trevas aqui, todo esse problema em que o mundo anda hoje, quando você confessa Jesus, você é declarado justo. Amém. Você sai da condenação e agora entra no caminho da vida. Perfeito. Não, perfeito. É o plano perfeito de Deus, executado por Jesus Cristo e revelado pelo Espírito Santo. E não há forma de falhar, porque eles são santos, eles não falham, não é? Não falham. E é agora, só eu seguir em frente. Agora é só eu seguir. Sim, e realmente tu que estás lá em casa teres essa atitude, essa decisão. Olha, é isto. É realmente, há aqui um plano que quer o meu melhor, não é? Como acabamos de ver em Efésios 1, que foi executado pelo Filho de Deus. Ou seja, não foi qualquer pessoa. Exatamente. Deus deu o seu melhor, né? Para demonstrar o quanto Ele nos ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que realmente deu o seu Filho unigênito. E é curioso que Ele nos enviou o unigênito para receber Jesus como primogênito, Exatamente. O primeiro de multidões. E ainda por cima não fica só por aí, ainda nos deixou o Espírito Santo para nos alinhar com o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, não é? Exatamente. Então quando Jesus chega nessa terra, Sim. Ele está indicando já o tempo do fim. Entende? Então é isso que nós temos que entender. Porque Deus falou através dos profetas no Velho Testamento, né? O Espírito Santo também já estava lá, Jesus também, que é a palavra, ok? Mas quando Jesus chega para executar o plano de salvação, o reino dos céus é chegado. Você vê que é um tempo muito especial quando Jesus chega aqui, né? É um marco divisor da história da humanidade. Olha, agora é o fim. O Espírito Santo vai descer, é o fim. Toda a obra de Deus vai ser completada. Por quê? Porque Deus já falou, Jesus já executou e o Espírito Santo desceu e a Trindade completa o seu plano. Então nós estamos num tempo assim, sempre falo, num tempo muito especial, entende? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, e você que está aí nos ouvindo,
Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda, o faça. Porque nós temos a vida, nós temos o maior plano de toda a história para a nossa vida. Ok? Em que às vezes nós estamos no meio desse sistema tão caótico, ok? Um sistema que não existe justiça, que a justiça de Deus é que vai chegar, a justiça de Deus é que vai governar. A partir do momento que ele descer, a justiça de Jesus vai ser o governo. É isso mesmo. Mas para isso, nós temos que tomar a tal da decisão. Ok? Livre-arbítrio, Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Isso. Então nós vamos ter que decidir andar de acordo com aquilo que Ele exige, né? Em santificação, fomos justificados, saímos da condenação, estamos sendo santificados e vamos ser glorificados. Amém. É o prêmio. É o prêmio, Né? sim. O prêmio é a glorificação do corpo, A a redenção do homem, Amém. e completa o plano de Deus para a humanidade. É isso mesmo. Mas mesmo assim, depois de falarmos isto, Bispo, possivelmente ainda deve haver sempre pessoas que vão dizer assim: bom, mas se realmente é como vocês falam, e vocês falam muito bem, e a palavra é muito bonita, e o plano perfeito, e Jesus executou, e o Espírito Santo revelou, e essas coisinhas todas, então porquê é que existe pestes? Porquê é que existe... Vimos agora, há uns tempos atrás, com o missionário Rodrigo, sobre essa situação, por isso pode ir ao nosso canal e ver mais em detalhe o motivo de... Mas a pergunta que lhe quero fazer, Bispo, é realmente as pessoas têm razão para apontar que não há solução, porque isto é tudo muito bonito. Na verdade, nós vimos sempre Deus agir, né? Nós aprendemos há uma semana atrás que realmente durante o tempo da peste, em que quase metade da Europa morreu, é lá que surge a reforma, é lá que surge uma iniciativa através de um homem, Lutero, né? E que vem com aquela força e dizer: não, temos que mudar. Então parece que, não sei se partilha da opinião, parece que somos nós que temos que mudar a nossa mentalidade, porque Deus já criou tudo o que é perfeito, um plano perfeito, executado por Jesus e o Espírito Santo para revelar. Mas como diz Tiago, chegai-vos depois a Deus e Deus se chegará até vós. Ou seja, Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são educados, são gentlemen. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, como você acabou de dizer, não é? Exatamente. O que pode dizer sobre essa situação? Essa situação o pessoal fala muito, né? Mas por que Deus não resolveu lá o problema da Segunda Guerra? Isso. Por que existe tanto sofrimento, tanta fome? Quando Deus criou o homem, Sim. Ele falou para o homem: administra e cuida. Veja, o proprietário é Deus, mas o direito de posse foi do homem. É isso que nós temos que entender. É isso mesmo. Então veja bem, o proprietário é como você alugasse ou arrendasse uma casa. Você é o proprietário, mas você passou o direito de posse para alguma pessoa. É exatamente. Foi o que Deus fez. Isso. E o homem fez o quê? Caiu. Não cuidou bem. Entregou esse sistema na mão do inimigo. Ok? Por isso que Deus veio com o plano perfeito para a redenção do homem. Porque está todo mundo condenado. E assim... Então agora, quem reconhece Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador, ele sai da condenação. A primeira coisa que acontece é que sai da condenação. Depois nós vamos nos libertar dos nossos sentimentos, tal. Isso já é cura. Mas veja, Deus, ele entrega o cuidado, a administração da terra para o homem. Isso. E Deus vai lá na frente voltar e ver como é que está essa administração, que é o que vai acontecer agora. Isso. E as pessoas vivem falando: não, mas por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Não. A coisa está na mão do homem. O livre-arbítrio é do homem. Porque o homem não ia conhecer o mal. Não ia existir o mal na terra. Mas o homem desobedeceu e Deus fala lá em Gênesis: é mesmo. Agora tem à disposição a vida ou a morte. Você escolhe. Ok? Isso. Então,
a decisão está na nossa mão. Sempre. A decisão está na nossa mão. O que vai acontecer? O proprietário está voltando. O proprietário voltando, como é que tem que estar a casa? A casa aqui. Tem que estar de acordo com o plano que ele colocou. Exatamente. Ok? Exatamente. Que ele vai limpar. Exatamente. Ele vai limpar, não tem saída. Ok? Porque ele é o proprietário. É verdade. Então, a gente costuma colocar muito as situações. Por que Deus fez isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu tanto sofrimento? Tudo por causa do livre-arbítrio do homem. É mesmo. Amém? É mesmo. Por isso que agora eu tenho que estar dentro desse plano aqui. Quando eu estou dentro desse plano, em confiança e crendo, você pode ter certeza que o nosso interior ele muda totalmente. Exatamente. Ele muda completamente. Então a nossa visão ela começa a mudar. Ela tudo aquilo que nós queremos na nossa vida, a nossa esperança, ela não está na terra. Ela está em Cristo Jesus. É isso mesmo. Infeliz é o homem que está pensando que as coisas acabam aqui. Que é o que fala em Coríntios. Entende? Então a nossa esperança, ela reviveu dentro do nosso coração. Porque Jesus chega para mim e fala assim, ó, eu tenho isso, isso e isso para vocês. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É mesmo. Então, toda essa situação que existe no mundo aqui, como diz Romano 18, é um pequeno sofrimento perto da glória que vai ser manifesta na vida dos filhos de Deus. É isso mesmo. Entende? Sim, sim. Então, a glória que vai manifestar na nossa vida, isso daqui não é pequeno comparado com a glória que vai ser manifesta. Amém. Entende? Isso é Então, eu tenho que fazer o quê? Andar nos caminhos do Senhor. Obedecer os seus princípios. Princípios de família. Princípios financeiros. Tudo. Eu tenho que obedecer em tudo. Entende? Eu tenho que confiar naquele que vai me levar para a vida eterna. Amém? E é como o Bispo falou, e muito bem aqui no Efésios 2, aquilo que nós éramos, mas depois vem a parte aquilo que nós somos. Mas nós só somos se efetivamente, como falou, se nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, não é? Porque a estrutura espiritual do homem, ela começa a ser refeita, totalmente regenerada, entende? O espírito que estava morto e a alma, que é a minha vontade, começa a se alinhar com o plano de Deus. Perfeito. Então, quando eu vou me alinhando com o plano de Deus, as coisas começam a acontecer na minha vida. É verdade. Por quê? Porque eu creio. Amém. Em nome de Jesus Cristo eu creio. É isso mesmo. Então, Ele vai me levar para o melhor. Sim. E ainda vai me dar o melhor nessa terra. Você não tem a dúvida nenhuma disso. Amém? Sim, porque muitas pessoas queixam-se que realmente, mas se Deus existe, porque é que eu estou a passar por esta situação? Bom, é como acabamos de falar, é o posicionamento Exatamente. que determina o desfecho da nossa história. É o posicionamento. É o posicionamento. Ou estamos, ou nos posicionamos como filhos, né? ou não. Exatamente. Não há aqui um meio termo, não é? Exatamente, é o que Paulo falou. Agora, deixo as coisas que atrás ficam Isso. e sigo para o meu foco, que é isso. Cristo Jesus. Amém. Só isso. Se você ficar olhando para o passado, você vai viver no passado. Sim, é tremendo. Entende? E Paulo, ele foi muito radical aí. Ele chegou e falou, as coisas Para trás. que eu era, agora estou em Cristo Jesus. E sigo para aquilo que está na minha frente agora. Amém. E vou para o meu foco, que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Determinação. É isso mesmo. Então, nós temos no nosso coração que fazer o que hoje? Reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas antes de Salvador, Ele tem que ser Senhor. Senhor. Ok? Nós temos que ter o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Ele tem que ser o Senhor de tudo. Uma vida completamente nova. E é leve. Esse é que é o problema, é que muita gente pensa que
ir à igreja, seguir os 10 mandamentos e essas coisinhas, que é um fardo tremendo, né? Mas na verdade Jesus nos explica: o meu jugo é suave, o meu fardo também, e assim, e tomai sobre vós essa responsabilidade, porque realmente é muito mais suave. E quando nós mergulhamos mesmo na palavra do Senhor e no Espírito Santo, e quando o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, nós começamos a perceber: uau, porque é que eu não aprendi isto lá atrás? Porque é que eu não cedi mais cedo? Porque realmente é tudo muito mais simples, mais fácil. Quantos e quantos agora durante esta época do Covid que realmente vacilaram, pessoas que nós achávamos: uau, aquele é um homem determinado, uma mulher determinada, e depois nestes momentos vacilaram. Mas aquele que é mesmo filho de Deus esteve firme na fé, né? Alegre, confiando que realmente, como Paulo diz, que se a coisa corresse mal era lucro, né? Vamos obedecer às autoridades, né? Sim. Vamos fazer, não vamos ser imprudentes. Exatamente, vamos ser prudentes, vamos fazer a nossa parte, mas com a certeza de que Deus vai nos livrar de toda a peste, de toda a praga. Exatamente, como diz a palavra de Deus. Porque mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque sabemos de onde viemos, como acabamos de ler, né? Exatamente. O que somos hoje e para onde vamos. E para onde nós vamos. Então, quando nós mentalizamos e temos a certeza de para onde é que vamos, a vida é mais fácil, não é? Você não tem a dúvida nenhuma. Então, o que é isso daí? Nós temos o foco. A nossa esperança qual que é? É esse foco aí. Entende? Antes eu vivia de que jeito? Vivia perdido, no meio não tinha visão. Para onde que eu vou olhar? Então, hoje não. Hoje nós temos o quê? A mente de Cristo, a visão de Cristo, o falar de Cristo e o andar de Cristo. Então, vida eterna. Perfeito. O andar de Cristo vai me levar para a vida eterna. Mas eu tenho que estar dentro dos princípios de Deus. Deus não abre mão dos princípios dele. Ok? Então nós temos que obedecer os princípios, dizer não ao pecado em todo o tempo. Ok? A humanidade precisa dizer não ao pecado, porque Deus vai agir. Deus vai agir. Não tenha dúvida nenhuma disso. Ele falou aqui, ele vai cumprir. E nós confiamos e cremos. É verdade, sim. Bispo, agora, para o tempo entretanto já foi passando, graças a Deus, que está a ser um momento muito agradável de compartilha da palavra, e aprendemos muito nesta noite. Mas quero-te fazer o desafio: tu que choras, tu que estás com o coração apertado, eu vou convidar para que o Bispo Silvio nos possa conduzir a todos nós e a ti também que estás aí em casa. Tu que queres decidir realmente aceitar este Senhor Jesus como um Senhor e depois também como Salvador, não é? Amém. Que nos possa conduzir nessa oração, e se quiser dirigir alguma palavra, amém, à vontade, amado. Então, meus amados, você que não confessou Jesus ainda como seu Senhor, único e suficiente Salvador, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Se você decidiu no seu coração por esse Cristo maravilhoso que nós temos na nossa vida, que mudou a minha vida, mudou a vida do pastor Nuno, mudou a vida de todos nós e continua mudando, eu gostaria de que você fizesse uma oração comigo. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Senhor, único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, pelos meus pensamentos que não agradam ao teu coração. Senhor, confirma o meu nome no livro da vida. Eu quero este Jesus que está aqui escrito na sua palavra, o Jesus, aquele que é o único e suficiente Salvador, aquele que é o Rei da Glória, aquele que é o Senhor dos Senhores. Eu quero este Jesus para a minha vida, eu quero este Jesus para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, esta é a maior decisão e melhor decisão que você pode fazer na sua vida, com a sua boca, crendo em Jesus Cristo. Para a honra e glória do nome dele, que eu oro e agradeço.
Amém. Amém, amém. Já sabes que tens sempre ao teu dispor o nosso site para podermos também receber as tuas questões, os teus pedidos de oração em renovo.pt. Tens um menu que diz pedido de oração. Escreve-nos, que nós teremos todo o gosto em poder orar por ti e também te responder e até esclarecer mais algumas questões daquelas que falamos hoje. Bispo Silvio, muito obrigado também por ter aceito este convite. Ou seja, em forma de resumo daquilo que falamos, o plano foi escrito da forma perfeita, executado da forma perfeita por Jesus e revelado através do Espírito Santo. É isso? Amém. É isso. E qualquer dúvida, estamos à disposição aqui na igreja. Mais nada. Assim, sempre ao teu dispor. Foi um gosto tremendo. Estamos aqui a partilhar desta nossa conversa agradável. Que o Espírito Santo agora também possa semear esta semente no teu coração e conta-nos também os testemunhos daquilo que ouviste, aprendeste e que realmente colocaste em prática e qual o seu resultado. Certamente vamos ter novidades nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe. Um grande abraço também lá à sua casa e Amém. a todos vocês. Até uma próxima. Como a gente sempre termina, sim, é possível viver feliz. Amém. Até à próxima. Glória a Deus.